Olá, olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Mais uma palavrinha de Deus para o seu coração neste dia. A mensagem de Deus vai falar lá em Números 31, capítulo 31. A vitória é sobre os midianitas. Glorificado seja Deus para todos sempre. Meus queridos, eu vou lendo capítulo da Bíblia em seguida, desde o capítulo 1, eu já estou em Números 31. Todo dia você quiser ouvir um capítulo da Bíblia. Sei que é um pouco comprido, né? Algumas pessoas dizem, mas irmão, por que você não faz vídeo curto? Eu estou lendo todo dia um capítulo. Sei que muita gente não gosta ou talvez não tenha tempo, paciência de assistir todo. Mas todo dia é um capítulo da Bíblia que eu leio aqui. Amém? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou mais ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra e saia contra os midianitas, para fazer a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre toda a tribo de Israel. Enviarei a guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a pelejar. E Moisés os mandou a guerra de cada tribo 1000 a eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. A guerra com os utensílios santos e com as trombetas do alarido na mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenará a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi e a Requem, e a Azul, e a U, e a Reba. 5 reis dos midianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presa as mulheres dos midianitas, e as suas crianças também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e toda a sua fazenda. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações, e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo, e toda a presa de homem e de animal, e trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa e o despojo para o arraial nas capinas de Moabe, que está junto do Jordão, em Jericó. A purificação dos soldados. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-lo fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vieram do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhe: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram a ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor. Pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor.
Agora, pois, matai todo o varão entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, para vós deixai viver. E vós alojai vós 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vós purificarei, a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda a veste e toda a obra de pele e toda a obra de pele de cabras e todo o objeto de madeira. E disse Eleazar o sacerdote aos homens de guerra que partiram a pelejar: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre e o ferro, e o estanho e o chumbo, todas as coisas que podem suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fiquem limpos. Todavia se expiará com água da separação, mas tudo que não pode suportar o fogo, o fareis passar pela água. Também lavarás as vossas vestes ao 7º dia, para que fiquem limpos, e depois entrareis no arraial. A divisão da presa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma a soma da presa do prisioneiro, de homem e de animais, tu e Eleazar o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. Oh, aleluia, glória a Deus. E divide a presa em 2 metades, entre os que habiteis na peleja saíram a guerra e toda a congregação. Então para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta guerra, de cada 500 uma alma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás de cada 50 tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenará a Moisés. Foi, pois, a presa o restante do despojo, que tomaram os homens de guerra, 665.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 71.000 jumentos. E das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com eles, todas as almas foram 32.000. E a metade, a parte dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor, 665. E foram os bois 36.000, e seus tributos para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.000,
e 500, e o seu tributo para o Senhor, 601. E houve de alma humana 16.000, e o seu tributo é o seu tributo para o Senhor, 32 almas. E deu Moisés a Eleazar o sacerdote a tribo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenará a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separará dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500. E dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16.000, desta metade dos filhos de Israel. Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que tinha cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenará a Moisés. A oferta voluntária dos capitães. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares dos exércitos, os tribunos e os centuriões. E disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estavam sob a nossa mão, e nenhum falta de nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, vossos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecardais e colares, para fazer propiciação pela nossa alma perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar o sacerdote tomaram dele o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados, e foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor 16.650 ciclos dos tribunos e dos centuriões. Pois os homens de guerra, cada um tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar o sacerdote o ouro dos tribunos e dos centuriões, e o trouxeram à tenda da congregação, por lembrança para os filhos de Israel perante o Senhor. Glorificado seja Deus por essa palavra, glorificado seja Deus pela leitura dessa palavra. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar, nos fazer entender o motivo da guerra, o motivo de que o Senhor mandou que destruísse todos esse povo, porque anteriormente eles tinham pecado contra o Senhor e veio a destruição através do pecado. Nós vemos que muitas das vezes nós não conseguimos muitas coisas. Se nós lermos essas mensagens, nós vamos ver que quantas vezes nós temos sonhos, queremos realizar sonhos e eles não acontecem. Quantas vezes essas pessoas fizeram errado contra o Senhor e pagaram o preço. Muitas das vezes nós pagamos o preço e não sabe o porquê que nós tenta tantas coisas e não dá certo. Tudo isso é consequência do nosso pecado, na nossa falha. Tudo isso é consequência daquilo que nós não pedimos perdão a Deus, não reconhecemos que estamos errados. Por isso que quando nós fizermos algo que não for do agrado do Senhor, nós temos que se ajoelhar e pedir perdão. Pai, perdoa a minha iniquidade, perdoa a minha falha. Perdoa-me, Pai, para que o Senhor venha e se aproxime de nós e faça valer a sua bênção sobre cada um de nós. Que essa palavra você possa refletir nela. Números capítulo 31, versículo do 1 ao 54. São mensagens lindas
Depois que eles trouxeram todas as ofertas ao Senhor, depois da guerra, eles trouxeram também as mulheres, e o Senhor se irritou. Moisés se irritou com eles, por quê? Porque eles tinham trazido as mulheres que um dia pecaram, fizeram todo o povo pecar com infâmia de prostituição. Quantas vezes nós passamos por determinadas situações, queremos que as coisas aconteçam e não acontecem por causa da nossa falha, por causa do nosso deslize, por causa de nós fazermos a vontade da carne e não a vontade do nosso Criador. Portanto, fica aí, meus amados, essa reflexão, essa palavrinha de Deus para o seu coração. Fica na paz e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus.